Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E nós queremos, como sempre, agradecer a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. E para amenização do nosso ambiente, nós vamos fazer uma leitura do livro Cartas do Evangelho, de Cassimiro Cunha. O título é Planta o Bem. Na verdade e na justiça, que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo, que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terás frutos, de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal é já fazer grande bem. Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. E nesse instante, nós vamos chamar o nosso irmão Guilherme para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. Boa noite, tudo bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs? Estamos aqui novamente, reunidos em prol dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus, agradecendo pela oportunidade em poder, em mais uma noite, em mais um momento de estudo, elucidar, explicar, compreender, interpretar os vossos ensinamentos, Mestre amado Jesus. Queremos agradecer pela oportunidade, queremos louvar pela ocasião e principalmente buscar o aprendizado, a palavra do nosso irmão, da nossa irmã palestrante, que certamente irá nos ensinar, que, sem sombra de dúvidas, irá ser um divisor nesse nosso dia, nessa nossa semana, neste momento que passamos. Todos os ensinamentos, todas as palavras, as parábolas, todas as frases, tudo que vem do nosso Mestre amado Jesus é um norte, é um caminho, é uma estrada pela qual precisamos pavimentar a nossa evolução, pela qual precisamos passar os nossos aprendizados. Que tenhamos todos uma ótima noite de estudos, de aprendizados, que assim seja. Fiquemos todos em paz. Nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Guilherme pela ajuda nos trabalhos da noite. Meus irmãos, hoje nós contaremos com a colaboração do nosso querido irmão Paulo Cesário, que já estávamos com bastante saudade dele, né? Ele nos trazer uma mensagem que cale fundo nos nossos corações. Fiquemos agora com Paulo Cesário. Olá, queridos irmãos. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uns minutinhos para refletir sobre as bênçãos do Evangelho, sobre o Espiritismo nas nossas vidas. Essa luz nova que nos direciona, que nos consola, que nos harmoniza, que todos os dias devemos estar grato pela existência. Esta casa maravilhosa, presencial, é enorme. Ouvir a harmonização, o canto, as preparações, olhar em cada rosto e ver a receptividade. Mas hoje, graças à tecnologia, nós estamos juntos. E vamos falar sobre as nossas situações, a nossa posição no mundo,
o que enfrentamos, as dificuldades, as vicissitudes, as coisas que nos afligem, o Evangelho traz uma mensagem no capítulo 5, no item 6, chamado Causa Anteriores das Aflições. E então tudo isso que estamos passando tem duas origens. Ou é um aprendizado, uma experiência nova, que se nos apresenta da maneira que irá nos enriquecer, ou será uma corrigenda de atos infelizes do nosso passado. Ninguém veio ao mundo para fazer o mal ou para fazer coisas erradas. A gente veio assim para estar cada dia melhor. Cada dia que passa, nós estaremos assim, dando um passo em direção à nossa própria evolução. A encarnação tem esse objetivo de nos tornar melhor. E também tem uma outra parte muito importante, que é contribuir com a nossa parte para a evolução do mundo. Mas hoje o que nos causa tristeza, desânimo, angústia, aflições, nos orienta o Evangelho que se não estiver a causa nesta vida, está fora dela. Então Deus não nos colocou no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, do jeito que precisamos. Porque, a bem da verdade, quando fazemos alguma coisa errada, nesse exato momento nós estamos requisitando das leis divinas uma oportunidade reparadora, conciliatória, onde nós iremos desfazer a inimizade que fizemos, que causamos, e iniciar então a transformação de inimigos em amigos, em parceiros, em companheiros. A nossa dor tem uma tendência de ser maior que a dos outros. E há até um ditado que diz que a dor melhor é a dor dos outros. A dor que dói menos é a dor dos outros. Muitas das vezes, pessoa passando por uma situação muito mais difícil, mais penosa que a nossa, encara a vida de uma maneira mais amena, mais tranquila. Mas quando chega em nós, a gente começa até a imaginar que não merecemos, que a gente está sendo, de uma certa forma, punido. E essa punição, muito embora o Evangelho diz que Deus não podendo nos punir pelo bem que fizemos, nem pelo mal que não praticamos, se somos punidos, é porque praticamos o mal. Está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 5. Mas, na verdade, essa punição é a oportunidade que estamos tendo de fazer certo desta vez. Nós estamos experimentando o que obrigamos alguém a experimentar. Muito embora não lembramos, mas temos assim um norte. Porque tudo aquilo que nos incomoda com relação ao relacionamento social, se temos uma dificuldade em aceitar o erro alheio, é porque aquele erro, aquilo que não estamos aceitando nos outros, é um erro que está em nós, é um defeito, é uma limitação que somos portadores. E não gostamos de ver o nosso defeito refletido nos outros. É uma lei maravilhosa, essa lei de atração, porque nós nos conduzimos pela vida. Nós direcionamos a nossa vida de acordo com os nossos desejos. A bem da verdade, somos nós, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos atos, que determinamos ao universo, faça-se o destino. E a partir de aí, então, a vida encarrega de nos confrontar com os nossos desejos. É um pedido nosso, é um querer nosso. Então é tão importante a gente pensar em querer certo. É tão importante a gente pensar primeiro se o que estamos prestes a fazer, se tem uma utilidade além de nós. Se é bom só para nós,
ainda não podemos fazer, é um conselho do André Luiz, tem que saber se é bom para todo mundo, se é bom para a pessoa que está na relação, se alguma pessoa fora da relação não está sendo prejudicado com isso. Quando eu falo relação, é generalizado. Uma relação comercial, relação patrão-empregado, relação sociedade, relação família, familiar, casais. É nós na nossa vida. Nós nos relacionamos com o tempo, nos relacionamos com as coisas que possuímos, com as coisas que não possuímos, com as coisas que desejamos e ainda não possuímos. E às vezes até nos julgamos infelizes porque alguém possui aquilo que nem precisamos, mas não possuímos, e a gente fica assim escravo daquilo que não temos. E é um sofrimento que é opcional. Precisamos do necessário. O supérfluo, ele pode até nos confundir e alterar assim o nosso alvo. Há uma colocação do Gandhi, que ele diz que quem tem mais que o necessário é ladrão. Eu não sei se Gandhi ou Buda, me falhou a fonte, mas ele diz que quem tem mais que o necessário é ladrão. Não estamos indo por aí, mas é uma visão dele, que nós só precisamos do necessário para a nossa existência aqui na Terra, porque na condição de encarnado, nessa relação com o mundo material, nada disso aqui nos pertence. Nem as coisas que estão à nossa guarda, não sabemos até quando estará conosco, e sabemos que ao sair daqui, tudo que encontramos aqui vai ficar. Então, às vezes, a gente cuida tanto desse lado material, de possuir as coisas, de ter, isso é meu, eu sou dono, eu sou proprietário, eu sou poderoso porque tenho, eu sou inteligente porque você não tem, porque você não esforçou, eu esforcei e tenho. Não. Quando Deus confia, assim, recursos a uma pessoa, Ele quer saber o que você vai fazer com esse recurso. Às vezes o recurso está na sua mão, mas você está fazendo um bom uso? Essa é uma pergunta diária. Qual é o meu significado? O que eu influenciei hoje no mundo? Como foi mesmo o meu dia? Eu fiz a diferença na vida de alguém? Eu fui compreensivo? Qual foi a qualidade, assim, a tonalidade do meu sorriso? E da minha compreensão? Alguém falou algo que eu discordei e eu fiquei triste, fiquei magoado. Espera aí, alguma coisa está precisando ser revista. Se alguém se expressou, ele se expressou. E ninguém é obrigado a expressar só aquilo que queremos. As pessoas se mostram e nós compreendemos. Às vezes as pessoas se mostram de uma determinada maneira e que a gente logo conclui que aquela pessoa precisa de nós na vida deles. Mas não é para ficar apontando, julgando e condenando. É para estar junto, para que ele possa aprender com nossas palavras, com o nosso comportamento. E então há tantas coisas que a gente comete em nome assim da nossa evolução que na verdade não é. Nós estamos satisfazendo a um orgulho, a um egoísmo, a um interesse pessoal. Nós amamos e de uma maneira muito equivocada. Muitas das vezes nós nos amamos através das outras pessoas. Nós nos realizamos através das outras pessoas. Na verdade, nós precisaríamos nos realizar ao ajudar as pessoas a se realizarem. Se sentiríamos, então, fazendo parte da alegria, da harmonia das pessoas. É assim que a gente faz. Eu faço bem e não vou ficar aqui parado para que você venha me aplaudir. Para que você venha, assim, sabe, me parabenizar, me apresentar como benfeitor. Não, não é esse. Existe uma colocação de André Luiz chamado seguir adiante. Não podemos ficar parados esperando reconhecimento, aplausos, nada disso. E quando as pessoas não têm nenhum reconhecimento do benefício que prestamos, muito embora seja a característica da ingratidão, não podemos encarar assim. Devemos ver isso como o momento que essa pessoa está vivendo. Ela não deu conta de expressar sua gratidão, mas não cabe a nós também ficar falando, eu fui grato, eu te ajudei, você... Não. Eu te ajudei e se precisar te ajudo de novo. Eu estou aqui para isso, é uma outra oportunidade que eu tenho através de você mesmo de continuar fazendo o bem novamente,
quantas vezes necessário for. Olha que maravilhoso é a vida quando nós não deixamos essas coisas pesar nos nossos ombros. Tem gente que chora porque ajudou, e hoje as pessoas são ingratas, não reconhecem o benefício, e elas ficam se martirizando, está jogando fora tudo aquilo que construiu. Nós viemos para fazer o bem, se já o fizemos, cumprimos essa tarefa. Outra tarefa nos aguarda. Porque são tantas as dores, em cada personalidade tem a sua dor individual. E é tão bom a gente ser aquele que compreende, aquele que busca, sim, entender que cada um está no seu papel, solucionando os seus problemas, buscando assim alavancar a sua evolução. Assim nós crescemos como equipe. O Dr. Eurípides Barçanufo, ele tem uma colocação assim extraordinária. Ele diz que as almas não evoluem sozinhas, mas evoluem como pássaros em revoadas, em bandos. Veja então, que maravilhoso. Diante da vida, o outro faz parte da nossa evolução. A gente evolui juntos. Eu e você, eu e vocês, nós evoluímos. Quando eu te compreendo, quando eu aguardo você, quando eu te espero, quando eu te incentivo, levanta, essa dor passa, vamos caminhar mais um passinho, a gente chega. Não é hora, não desista, não jogue a toalha, você não está sozinho. Todas essas coisas fazem parte da harmonia coletiva. As pessoas precisam ver em nós, né, a sociedade precisa ver em nós como um elemento que faz a diferença, como um elemento assim aglutinador, aquele elemento que chega e harmoniza, como um conselheiro, como aquele reservado. Se não tem o que falar, a caridade do silêncio é uma bênção. Então nós temos a nossa vida e precisamos, e até em caráter de urgência, precisamos evoluir como individualidade. Não é porque está todo mundo fazendo coisa errada que eu vou deixar de fazer coisa certa. Porque só eu tenho que fazer certo se está todo mundo fazendo errado. Porque as pessoas, todos, precisam aprender a fazer da maneira correta. Amanhã será um outro dia. Olha que maravilhoso. E estaremos vivendo assim no trabalho que iniciamos ontem. O Emmanuel diz que a nossa próxima vida é construída hoje. Construímos a estrada pela qual passaremos a nossa vida próxima. Escolhemos, através dos nossos atos e das nossas ações, as pessoas que irão compor o nosso meio existencial na próxima existência. Ou dentro do lar consanguíneo, ou nas adjacências, vizinhos, sabe, aqueles que vêm agregando a família, pessoas que conhecemos na escola, conhecemos no trabalho, que vêm fazendo parte de nós. Essas pessoas, né, esse grupo se reencontram. E de imediato dá aquela sensação de alegria de ter conhecido uma pessoa maravilhosa, ou às vezes até assustado, porque viu uma pessoa que já não gostou de ter visto, e já procura correr dela. É a lei divina, a lei de atração, que está botando você, que está colocando a nós, de encontro com as nossas necessidades de superar. Essa superação é algo assim tranquilo, muito tranquilo, se encarado com boa vontade e com determinação. Se há algo que precisa ser trabalhado em mim, não cabe a outro, cabe a mim buscar, então, solucionar. Em cada um ser já existe nele, contido na sua estrutura de gente, na sua estrutura de ser inteligente, os recursos, os meios para superar todos os obstáculos. Às vezes imaginamos que a pessoa que está muito bem não precisa de nós. Engano, todos precisam de todos. Às vezes a pessoa está bem porque você está vendo pelo que está vestindo, pelas coisas que ele possui. Não, isso não tem nada a ver com as agruras, com as dores, com as angústias que vive ali dentro remoendo.
A gente vê tantas pessoas assim, sisudas, que estão, sabe, numa dificuldade na sua existência. Tantas pessoas famosas, poderosas, ricas e etc. Desistindo da vida. Desistindo de tudo. Quantos pais gostariam de ter os filhos unidos e juntos, mas não deu conta disso. Não olhou para a família, olhou para as coisas. Não amou a família, amou as coisas. E depois vai deixar as coisas que amou aqui e vai continuar lamentando as oportunidades que teve de amar as pessoas. É disso que nós estamos falando. Nós falamos de vicissitudes. Nós falamos de causas. O que nós estamos vivendo hoje, muito possivelmente seja causado em outra existência. É uma causa anterior e que hoje só nos cabe vivenciar e tirar o melhor proveito disso. Há tantas pessoas com tantas limitações que estão dando assim um show de capacidade, de possibilidade, de viabilidades. E há pessoas que têm tudo e estão jogando as oportunidades fora. Ah, se eu andasse, tem tantas pessoas que não andam e dão um show de persistência, de perseverança. Há tantas pessoas que não ouvem, e são músicos, tem músicos que não ouvem. Há tantas pessoas que escrevem coisas bonitas e não falam. Falam através dos dedos, das letras, mas que encantam o mundo. Há tantas pessoas que aonde estão dão exemplo. Gente, como dão exemplo. A gente vê assim tanta mensagem de autoajuda e a gente fica imaginando, nossa, olha que atitude linda e maravilhosa. Mas o que faz sucesso, o que vende a mídia, são as coisas assustadoras. Tem mais gente fazendo bem do que gente fazendo mal. Tem quantas pessoas, um outro dia, conversando com uma senhora, ela falou assim, eu tenho aqui em casa 7 cachorros. Eu falei, nossa, por que tudo isso? Ela falou assim, nem eu sei, eu tinha um. E aí chegou um aqui todo estragado, todo, né, ruído. E eu fui dar uma comidinha para ele e ele ficou deitado aí, fez amizade com o outro e não é meu, mas está aqui. E de repente veio outro, veio outro, veio outro. E agora tem 7 aqui. Ela falou assim, agora gato, eu tenho 25. Eu falei, nossa, por que isso tudo? Eu não sei. Eles vêm para cá, comem aqui, ficam aqui morando. Isso não vai assim para noticiário, para as pessoas comentarem. Falar, nossa, olha, chegou um cachorrinho com fome, ela tratou do cachorrinho e hospedou o cachorrinho. Chegou um gatinho também com vontade de comida, ela deu comida e ele passou a morar lá. E ela está lá convivendo com essas pessoas. Isso é uma coisa linda, bonita, maravilhosa, mas não é notícia. Há tantas pessoas que fazem tanta coisa pelos outros que não é reconhecido. Desde uma pessoa auxiliar o outro a atravessar uma rua. Às vezes até observar, antes que a pessoa peça um prato de comida, olhar e falar assim, essa pessoa está precisando, eu vou perguntar se essa pessoa está com fome, se essa pessoa está com sede. Olha, há tanta nobreza em oferecer um copo de água. Em saber se a pessoa se sente tão valorizada quando ela não precisa de pedir a água e alguém oferece. Você aceita um copo d'água? A pessoa até olha e fala, nossa, ninguém nunca fala isso comigo. Essa pessoa me ofereceu um copo d'água. E o que é oferecer um copo d'água? É um gesto nobre. E tem um significado muito grande. Eu te vi. Eu enxerguei você. E julguei você merecedor do meu carinho e da minha atenção. Você já comeu? Você está com fome? Gente, há tanta sobra de comida. Eu acho que quase toda a refeição que a gente faz, né, na nossa casa, sobra comida que dá para 2, 3 comer e que às vezes vai para o lixo. Então, quando a gente pergunta se alguém está com fome, quantas vezes a gente está assim com fome, a gente até pensa, rapaz, se aparecesse aqui um pratinho de arroz, seria muito bom, não é? E a gente que tem aonde? Mas numa circunstância a gente fica aí, talvez,
passando da hora de comida e a gente fica até falando assim, desejando, né? Imagina aquele que não comeu ontem, talvez nem antes de ontem, e até agora ainda não comeu nada e está com vergonha de pedir. Porque se tiver uma coisa, não é que é desonroso, não é não. A pessoa falar que quer um prato de comida, que está sem alimentar, não é não. Mas a pessoa, ela sente assim, ao pedir, ela sente diminuída, vencida, derrotada, sabe? Isso é chamado no Evangelho de infortúnio. E aquele que não pede por vergonha, porque para esconder, para ocultar esse infortúnio, é chamado de infortúnio oculto. Então, nas causas anteriores, nós encontramos pessoas que estão vivendo aí essa situação reparadora, essa coisa de expiação, e que a gente pode estar do lado delas, para elas não se sentirem sozinhas, para elas sentirem confiança nela, que elas são capazes de suportar, de superar esse momento, e que isso vai passar. Às vezes a gente não está passando um momento de expiação, ou se está passando, a nossa expiação é mais amena, dá para a gente suportar, e quando a gente está envolvido com a causa alheia, nós esquecemos da nossa própria causa. Não é da nossa própria causa, esquecemos da nossa própria dor. Porque a dor alheia, quando nós nos postamos como parceiros, como amigo, como companheiro, tudo aquilo que a gente divide, dói menos, dói pela metade, ou às vezes até menos, porque nós avivamos a esperança dessa pessoa. Nós conseguimos ver que essa pessoa, fazer com que ela não se sinta mais sozinha. E quando a gente não está sozinho, então a gente sente que a gente faz parte. A gente sente assim que é viável, que a gente dá conta. Há tantas coisas que o mundo nos oferece que a gente não consegue ver. Não consegue ver, por exemplo, a beleza da natureza, as coisas que nos cercam, porque a gente está com a mente focada em dificuldade, em sofrimento, em derrotas. O que faz com que a nossa expiação seja mais dolorosa. Mas quando a gente vê o fim da dor, a gente consegue enxergar o fim do túnel, que a gente está passando por uma provação, mas que isso vai findar-se, e que amanhã a gente estará melhor do que hoje, é consolador, é confortador. Então Jesus diz que Deus coloca um bálsamo ao lado de cada dor. E olha que maravilhoso, a gente vive procurando bálsamos para nossas dores e nós não queremos ser o bálsamo das dores alheias. Precisamos pensar nesse nível. Há alguma coisa a ver conosco a dor alheia. Se alguém está sofrendo por perto, somos convidados, segundo a orientação do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, somos convidados nesse momento a voluntário da causa. E continua ele, que se essa dor gritante, que envolve a sociedade a cada momento, se um grito de dor, um ranger de dente, uma agrura, uma aflição, se tudo isso não nos chamar a atenção e não nos colocar assim como voluntário, esperaremos por nossa vez, em vão, por um mundo melhor. Então vamos ser aquele que serve um copo d'água, aquele que fala bom dia de coração, que a nossa palavra vai magnetizada assim com tanto amor, com tanto desejo, com tanta bondade, que a outra pessoa sente aquele refrigério que vai através do nosso sorriso. Nós temos capacidade de influenciar positivamente as pessoas ao ponto delas se levantarem e caminharem. Vamos ser aquele que pede desculpa, que agradece, aquele que profere aquela palavra milagrosa de bondade, que Deus esteja nessa casa. Vá com Deus, fique na paz de Deus, Deus seja convosco, Deus é nosso Pai. Meus queridos irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6, fala das causas anteriores das aflições, e a gente deu aqui uma pequena pinceladinha. Mas fica assim essa referência, porque também fala de causas atuais. As causas anteriores são essas que suportamos agora, mas as causas atuais, que está no item 4 do mesmo capítulo,
fala do que nós vamos viver no futuro. Agora nós estamos causando o efeito do futuro e estamos no efeito do passado. Então vamos conquistar, vamos cativar. Vamos fazer com que as pessoas olhem em nós e vejam o irmão que desejamos ser. Uma coisa é querer irmão, é ter irmão. A outra coisa é ser irmão. Vamos entrar nessa. Vamos olhar para o outro assim como sendo uma oportunidade que temos de servir. Porque para educar, para esclarecimento, às vezes a severidade é própria do educador. Mas para aquele que serve, o amor é o companheiro. Então vamos ser assim, envolvido em muito amor. Vamos pedir a Deus para que nos clareie, assim, que nos faça ver o momento de servir. Porque todos pedem a Deus um esclarecimento. E o nosso propósito é ser aquele que faz com que a bondade de Deus chegue até aquele que precisa. Um abraço a todos dessa casa maravilhosa. Receba aqui esse amor fraterno e até que um dia a gente esteja assim, né, reunidos. Eu me sinto assim como se estivesse na casa, diante aí do auditório. E qualquer dia a gente vai estar nas graças de Deus, nas bênçãos da paz. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, Paulo. Você sempre tem colaborado com a nossa casa. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para esse importante trabalho, nós vamos convidar a nossa querida irmã Martinha. É com você, Martinha. Boa noite, queridos amigos. Aqui estamos mais uma vez para realizarmos o passe, para pedirmos, os nossos amigos espirituais que realize o passe magnético e a fluidificação das nossas águas. Que possamos continuar com as nossas vibrações elevadas até o Mestre amado Jesus, a Maria Santíssima e os nossos amigos espirituais, Eurípides Barçanufo e sua equipe. Queremos pedir aos nossos amigos espirituais que derrame sobre as nossas águas o remédio necessário para fortalecer os nossos centros de força e para nos fortalecer dentro da fé, do amor e da caridade. Queremos também pedir aos nossos amigos espirituais que derrame sobre nós a magnetização através do passe magnético. Que essas energias que os amigos espirituais nos trazem, que possamos senti-las penetrando em nossos organismos, passando pelos nossos centros de força e sentimos essa energia tão maravilhosa, tão gostosa, penetrando em todo o nosso organismo, com a presença de nossos amigos espirituais, com a presença do Mestre amado Jesus, Maria Santíssima, e também com os nossos agradecimentos por estar recebendo essas energias tão maravilhosas ao Pai Celestial, através do Mestre, de Maria Santíssima e de nossos amigos espirituais. Que todos nós possamos nesse instante dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa despedida, e que assim seja. Maria Santíssima, Mestre amado Jesus, amigos espirituais, muito obrigada. Pai Celestial, muito obrigada por tudo, e que assim seja. Nossos agradecimentos à nossa querida irmã Martinha pela ajuda nos trabalhos. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião.
Mais uma vez agradecendo a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga e a todos os irmãos que colaboraram com a nossa reunião. Para a finalização dos nossos trabalhos, nós vamos convidar o nosso querido irmão Esdras para fazer a prece final da nossa reunião. Um grande abraço a todos, uma boa semana, na paz de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Vamos caminhar para o encerramento dessa reunião de hoje à noite. Vamos para a prece final. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, grande Senhor Supremo, nós agradecemos mais esse dia que o Senhor tem nos dado, dos aprendizados que tivemos hoje. Que venha, Senhor, fazer com que possamos cada dia crescer um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais, a sermos melhores como seres humanos, como servos teus. Senhor, vem estar conosco no restante da semana, fazer com que possamos aguentar o tranco do que tem sido tão difícil, mas o Senhor tem sido poderoso nas nossas vidas e nós temos conseguido suportar. Para nosso centro espírita, para cada um dos nossos membros, das pessoas que tanto amamos, Senhor, venha oportunizar para que possamos nos reunir novamente, todos como irmãos, reunidos no sentido de prestar louvor, crescer e cada vez mais aprendermos. Senhor, mais uma vez, agradeço esse dia, agradeço essa semana e possamos, Senhor, nos sermos dignos do Teu amor para nós. Obrigado, Senhor, e que assim seja.